Bom dia a todos, a paz do Senhor, glória a Deus por mais esse dia de vida, glória a Deus por estarmos aqui, congregados, para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Sejam bem-vindos todos, um bom dia, a paz do Senhor. A Igreja Hebron também está no YouTube. Acesse o nosso canal, faça sua inscrição, curta, as nossas publicações, acione o sininho para que você possa receber as novas publicações. Sejam bem-vindos, um bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos meditando nas parábolas do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. E hoje nós chegamos à última parábola. Nós vamos meditar hoje na parábola dos trabalhadores da vinha. Aí na semana que vem a gente começa um novo projeto, novo propósito. Eu vou pensar o que a gente vai fazer, pegar uma direção, para a gente poder continuar meditando nas coisas de Deus. Sejam bem-vindos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos ouvindo Thales Roberto, Eu Escolho Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, a vida de Deus. Senhor, glória a Deus. Bom dia, a Paloma, o Martins, o Ed. Tem mais alguém oculto aí que eu não sei quem é. Deus abençoe. Bom dia, Pai do Senhor. Eu perguntei da minha mãe, eu sou povo escolhido do céu. Se vivo obediente. Você que está com a sua Bíblia, já abre ela aí em Mateus, capítulo 20. A gente fazer a leitura da parábola. E na sequência a gente meditar naquilo que o Senhor Jesus quis ensinar através dessa parábola. Amém? Estamos ouvindo Thales Roberto, Eu Escolho Deus. Estamos meditando a partir de agora na parábola dos trabalhadores da vinha. Abre aí a tua Bíblia e me acompanhe na leitura aí que a gente vai fazer nessa manhã. A parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus capítulo 20. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, os mandou para a vinha. Por volta da 3ª hora saiu e viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta da hora 6ª e da hora 9ª, e fez o mesmo. E de igual modo, por volta da 11ª hora, saiu ao encontro do que estavam e perguntou: Por que vocês estão ociosos aqui todo dia? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele disse: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais do que eles, porém também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: Os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e do calor intenso. Respondeu ele e disse: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário?
toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último o tanto que dei a ti. Não é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus, porque eu sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pai, é no nome do teu Filho Jesus que eu te agradeço, te louvo por esta manhã, por esta oportunidade de compartilhar mais essa parábola, Pai. Abençoa os irmãos que vão acompanhar, abençoa aqueles que ouvirão mais tarde no Facebook ou no YouTube. Que o Senhor venha nos ensinar. É o que eu te peço no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Essa parábola dos trabalhadores da vinha está registrada somente aqui no Evangelho de Mateus e fala de um dono, né, de uma vinha, de um fazendeiro, que ele saiu pela madrugada para contratar trabalhadores para que eles trabalhassem na vinha dele. E ele contratou e chamou essas pessoas para trabalhar na vinha dele em diversos horários do dia. Então ele começa logo pela manhã, né, 6 horas da manhã, que para o judeu, né, o dia inicia às 6 e termina, né, a noite começa às 18. Logo que aparece o sol já inicia o dia, e logo que aparece a primeira estrela no céu já inicia a noite. Então, bem cedinho, por volta das 6 da manhã, esse homem sai e ele vai à praça procurar trabalhadores para que esses trabalhadores possam trabalhar na vinha dele. E então ele chama esses trabalhadores em horários distintos do dia. Cada grupo ele vai chamando em horários distintos do dia. Então, consequentemente, ou seja, por causa disso, no final do dia, todos tinham trabalhado, só que uns tinham trabalhado mais do que os outros. E na hora de fazer o pagamento, na hora de receber a recompensa pelo dia trabalhado, o pagamento foi o mesmo. Daqueles que chegaram primeiro, logo pela manhã, e daqueles que chegaram por último, já no final da tarde. O pagamento foi o mesmo. Então a gente vê que ele chamou alguns grupos. Aqui no versículo 1 fala que ele chega de madrugada na praça e ele combina ali com os primeiros. Então isso é por volta de 6 horas da manhã. Então o primeiro grupo vai trabalhar por volta de 6 horas da manhã. Aí fala que ele sai mais tarde novamente e ele encontra ali alguns trabalhadores. Isso é por volta da hora terceira, né? Então se o dia começou às 6 da manhã, 3 horas depois é a hora terceira, por volta de 9 horas da manhã, ele chama o segundo grupo. O primeiro grupo, ele estabelece, eu vou pagar para vocês 1 denário. O segundo grupo, ele fala, vocês estão ociosos aqui, eu vou pagar para vocês o que é justo. Aí, mais tarde, ele sai novamente. O texto diz aqui que por volta da hora sexta, então por volta do meio-dia, e também por volta da hora nona, por volta das 15 horas. E ele faz a mesma proposta. Eu vou pagar para vocês aquilo que é justo. Então a gente tem um primeiro grupo que começa a trabalhar às 6 da manhã e vão receber 1 denário. 1 denário, lembrando sempre, que é o salário de uma jornada, de um dia trabalhado. Então ele receberia 1 denário, iniciando logo pela manhã. O outro grupo às 9 da manhã, o outro grupo ao meio-dia, o outro grupo às 15 horas e agora fechando, diz que de igual modo ele sai novamente por volta da 11ª hora, por volta das 17 horas, e ele chama um outro grupo, pergunta, por que vocês estão ociosos? E eles falam, ninguém chamou a gente para trabalhar, então vai trabalhar na minha vinha. Então foram 5 grupos, cada grupo num horário. O primeiro grupo havia feito um acordo, uma proposta com esse patrão de receber 1 denário, e os outros receberiam aquilo que era justo conforme foi proposto por esse patrão. Aí por volta, né, das 18 horas, aqui no texto do versículo 8 fala ao anoitecer. Então para o judeu a hora que aparece a primeira estrela no céu é o início da noite, termina o dia e começa a noite. Então quando chegou próximo esse horário, ele chamou o administrador e falou para o administrador, paga para eles, os trabalhadores que ficaram o dia inteiro aqui, e você inicia pelos últimos, os que chegaram às 17 horas, e vai pagando até chegar nos primeiros, os que chegaram às 6 horas da manhã.
E a gente observa que ele começou a pagar para cada um denário, né? Versículo 9. Os que chegaram por volta da 11ª hora, 17 horas, receberam um denário. Então ele pagou um denário para cada turno, para cada trabalhador. Os que chegaram às 17, os que chegaram às 15, os que chegaram às 12, os que chegaram às 9 e sucessivamente. Foi pagando dessa forma. Então os trabalhadores, eles haviam sido contratados, né? Aqueles trabalhadores que haviam sido contratados primeiro, eles receberam o mesmo valor. Fala que os primeiros vieram e pensavam que ia receber mais, mas também receberam o mesmo valor. E eles ficaram insatisfeitos, porque eles pensavam que eles tinham direito de receber mais. Aqueles que iniciaram o trabalho, eles começaram logo cedo, tiveram mais cansaço, mais fadiga, e receberam um denário, igual aqueles que chegaram às 17 horas e trabalharam apenas 1 hora, também receberam um denário. Mas o proprietário, né, esse patrão, ele fala para eles: vocês pensam que eu sou injusto? Eu não estou sendo injusto, eu sou justo. Eu estou pagando para vocês o que nós combinamos. Não foi exatamente isso que nós combinamos? Que eu pagaria para vocês um denário? Então ele fala aqui, ó, eles receberam um denário. Se você voltar lá no versículo 2, vai falar que eles contrataram, e o combinado, tendo combinado com os trabalhadores, o salário de um denário por dia. Mandou para a vinha. Então ele não estava sendo injusto. Mas aqueles primeiros trabalhadores, eles estavam insatisfeitos com a posição desse patrão. Estavam insatisfeitos porque eles achavam que eles deveriam receber mais do que aqueles que chegaram depois. Mesmo que eles tivessem combinado, né, o valor. Eles achavam que eles tinham direito a mais. Vamos para o contexto da parábola, como a gente sempre faz. Então, para a gente entender a parábola, a gente sempre tem que voltar para o contexto. Então, aconteceram fatos e diante desses fatos, Jesus contou esta parábola. Então, aqui no capítulo 19, no versículo 16, a gente vai ver que um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta para ele: Senhor, o que eu tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? E Jesus conversa com ele e vai discorrendo com ele o que ele tem que fazer. E no final Jesus fala para ele: ó, vende tudo que você tem, dá aos pobres, então você vai encontrar a vida eterna. Porque esse jovem, ele alega que ele cumpre todos os mandamentos. Então ele seria digno de receber a vida eterna. Aí Jesus fala: então vende o que você tem e entra para a vida eterna. Versículo 16. Aproximou-se dele um jovem e disse: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Então eles conversam, né? Fala da lei. Ele fala: ó, eu não quebro a lei, eu cumpro todas as leis. Aí Jesus fala assim: Jesus respondeu: então se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Você terá um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. E aí a Bíblia diz, né, que aquele jovem, ouvindo essa palavra, ele rejeitou, ficou triste, porque ele possuía muito bem e ele foi embora. Ele não aceitou. Então isso os discípulos observam e começam a conversar com Jesus e falam: poxa, mas então é difícil para alguém herdar a vida eterna, é difícil para alguém poder entrar no céu. E na sequência o apóstolo Pedro, ele olhando e falou: poxa, se aquele rapaz, se ele largasse tudo, se ele vendesse tudo e ele seguisse o Senhor, ele teria uma recompensa grande. E nós? O que nós vamos ter? Então Pedro vai perguntar para Jesus em cima desse contexto o que eles teriam. Então Pedro toma a palavra, versículo 17, capítulo 19, versículo 17. Pedro toma a palavra e diz: e nós que deixamos tudo para te seguir, que recompensa nós teremos? Então Pedro agora ele está procurando recompensa. E o posicionamento de Pedro, que você observa que é um posicionamento materialista. Pedro ainda não havia compreendido o Evangelho, ainda não havia compreendido o reino de Deus. Ele ainda queria trabalhar por recompensa. E tem muitas pessoas que trabalham por recompensa. Então Pedro faz essa pergunta: nós deixamos tudo para te seguir o Senhor. Qual que é a nossa recompensa então, Senhor? O que é que nós vamos receber? Então, a partir disso, Jesus começa a falar sobre essa parábola. Mas antes ele fala para Pedro: Pedro, a recompensa é só na regeneração, versículo 28.
É só na regeneração. Quando eu vier, aí vocês vão ter a recompensa. E ele termina falando para Pedro aqui, no versículo 30. Muitos, os primeiros serão os últimos, e muitos os últimos serão o primeiro. Então, a partir desse contexto, dessa conversa que Jesus teve com o jovem rico, dessa conversa que Jesus teve com Pedro, ele inicia a parábola. Ele começa a contar a parábola. Então, vamos para a explicação da parábola. Jesus ele vai tratar exatamente sobre a questão da recompensa. O patrão ele vai e ele ajusta o preço com os primeiros. Ele fala com os primeiros trabalhadores quanto que seria que ele pagaria pelo dia de trabalho. Está no versículo 2, como a gente leu. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de um dia, 1 denário por um dia. Então eles receberiam 1 denário para trabalhar. Seria o salário combinado. Só que na sequência ele não combina nada com os demais, com os outros que vêm às 9, às 12, às 15, às 17. Ele só fala o seguinte: vai lá, trabalha lá na minha vinha e eu vou dar para você o que é justo, versículo 4. Então você trabalha lá e eu dou para você o que é justo. Foi assim que ele combinou com cada um. O que acontece é que na nossa mente a gente entende diferente das coisas de Deus. A gente pensa que Deus nos recompensa pelos nossos méritos. A gente pensa que Deus nos recompensa por aquilo que nós fazemos. Só que na verdade, Deus ele não nos recompensa por aquilo que nós fazemos. Deus nos recompensa por aquilo que nós precisamos. Deus ele vem saciar as nossas necessidades. Deus ele vem suprir aquilo que nós precisamos. Então, esse pensamento meritório, né, entre mérito e necessidade, essa ambiguidade, nessa disputa entre mérito e necessidade, na nossa mente a gente pensa que nós somos merecedores. Né? A gente sempre fala isso. Eu não roubei, eu não matei, não fiz nada de errado. Eu tenho ido à igreja, então eu sou merecedor. Eu estou há tanto tempo na igreja, eu nunca saí da igreja, eu nunca fui igual a esse meu irmão que viveu no mundo. Eu nasci na igreja e estou na igreja até hoje, então eu tenho méritos. Né? Eu sou um filho de uma qualidade melhor, de um caráter melhor. Mas Deus ele não está olhando para a questão meritória. Deus está olhando para mim e para você segundo a minha e a sua necessidade. Ele quer nos dar segundo aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós merecemos. Olha só o que aconteceu no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 12. Está falando aqui do Elias, né? O Elias ele está junto com Geazi na casa de uma mulher rica que havia preparado para ele uma edícula, né? Uma casinha no fundo da casa dele. Tinha colocado cama, tinha colocado mesa, tinha colocado cadeira, uma escrivaninha. Todas as condições, quando ele passasse por ali, para que eles, né, tivessem lugar de descanso. E aí o Elias, junto com o Geazi, várias viagens, vários anos, e um dia o Elias pergunta para o Geazi, fala assim: então disse ao seu servo Geazi, chama a sunamita. Ele chamou e foi até ele, ela foi até ele. Então Eliseu, falei Elias, perdão, Eliseu, tá? Eliseu, quando mandou Geazi dizer: tu tens tudo feito para nós, o que poderíamos fazer para ti? Há algum motivo para interceder por ti junto ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Então o Eliseu, falei Elias naquela hora, Eliseu, ele quer reconhecer aquela mulher, não pelo mérito, mas pela necessidade. Ele falou: você tem cuidado tanto da gente, o que você precisa? Qual é a sua necessidade? Você quer que eu fale com o rei? Você quer que eu fale com o comandante do exército? E ela falou: não, eu estou vivendo bem com o meu senhor, está tudo bem. Eu vivo bem aqui com o meu povo, está tudo bem. Então ele disse: que faremos então a ela? Ele perguntou para o Geazi. E o Geazi respondeu: ela não tem filho e seu marido é velho. Então o profeta Eliseu chamou a mulher e ele chamou e disse que ela viesse até a porta. Eliseu disse: nessa época, no ano que vem,
abraçarás um filho. E ela respondeu: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu havia dito. Então a gente observa que não é mérito. Deus está olhando para as nossas necessidades. Deus está olhando para aquilo que nós necessitamos, não o que nós merecemos. Nós temos essa mentalidade, né, da meritocracia. Eu vou receber segundo os meus méritos, segundo as coisas que eu tenho feito. Mas Deus ele quer me dar segundo a minha necessidade. Então, todos os trabalhadores tinham uma necessidade. Tanto os que começaram na primeira hora, quanto os que começaram às 6 horas da manhã, né? Às 9, às 12, às 15 e às 17. Todos eles tinham família, todos eles tinham que sustentar a família e todos eles precisavam de receber um denário, que era um dia de trabalho, para eles poderem levar o sustento para a família deles. Então, o Senhor, o patrão, vê essa necessidade. Não está nem preocupado com o mérito. Quem entrou mais cedo, quem entrou mais tarde, isso para ele não importa. O que ele importa é suprir a necessidade daquele que está precisando. E é assim que Deus faz com a vida da gente. Ele supre as nossas necessidades. Às vezes a gente vê pessoas na igreja e fala: poxa, eu estou tanto tempo aqui na igreja, esse chegou agora, já conseguiu isso, aquilo, outro, Deus já deu isso, aquilo, outro. Porque Deus está vendo a necessidade, não é o mérito, não é o tempo de igreja. Então os primeiros trabalhadores, eles imaginavam que eles iam receber mais do que aqueles que chegaram depois. Quando eles viram que o Senhor chamou o administrador e deu para que eles trabalhou 1 hora, eles entraram às 17, terminou o serviço às 18, receberam um denário. Eles logo pensaram: pô, então eu comecei cedo, 6 horas da manhã, mesmo ele tendo falado que ia me dar um denário, eu vou receber muito mais. Quando os primeiros viram, versículo 10, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam um denário. Então, eles receberam a mesma coisa. E ao recebê-lo, se queixaram do proprietário, dizendo aos que vieram por último: vocês trabalham 1 hora só e nós trabalhamos o dia inteiro, você igualou eles conosco. Nós que ficamos aqui debaixo dessa fadiga o dia inteiro nesse calor. Né? Então, eles ficam indignados por estar recebendo essa quantia. Ficam indignados por estar recebendo o mesmo valor dos últimos. A mesma quantia que os últimos haviam recebido. Mas o que ensina essa parábola? A soberania de Deus. Deus é soberano. Ou seja, Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, para quem Ele quer e na hora que Ele quer. E ninguém pode questionar. Ninguém. Porque às vezes a gente fala: poxa, eu estou servindo ao Senhor há tanto tempo. Lembra do filho, a parábola do filho pródigo? O filho que ficou na casa, o filho mais velho? Eu te sirvo há tanto tempo, Senhor, e nem um cordeirinho o Senhor matou para me dar. Deus ele faz o que Ele quiser, para quem Ele quiser. Ele não tem dívida comigo nem com você. Ele não deve nada para mim nem para você. Ele faz o que Ele quiser. Então Ele achou que aqueles que chegaram por último tinham o direito de receber o mesmo valor que aqueles que chegaram primeiro. Então Deus ele é justo e Ele é bondoso. E Ele está desejando fazer o que Ele quer. Mesmo que aos meus olhos, aos teus olhos, aos olhos desses trabalhadores, pareça ser injusto. Mas Deus é justo. Às vezes, se a gente lê essa parábola de uma forma tranquila ou contar para alguém, eles vão falar: poxa, mas foi uma injustiça. Os que chegaram primeiro tinham que receber mais. Mas não foi o combinado? Não era o que ele tinha combinado aqui no versículo 2? Ele chama os trabalhadores do versículo 1: vão trabalhar na minha vinha e eu vou dar para vocês, versículo 2, um denário. E ele cumpriu. Por quê? Porque ele é justo. Ele está dando exatamente aquilo que ele queria dar. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante nessa parábola. Você pode observar aqui no versículo 8, fala assim: ao anoitecer, o trabalhador da vinha disse ao administrador. Então ele tinha um administrador, esse dono dessa vinha. Ele tinha uma pessoa que administrava as coisas dele. E ele mandou que esse administrador fizesse os pagamentos. Ele que deveria pagar os trabalhadores. Agora, que interessante.
O interessante que eu quero trazer para vocês é que fala assim que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que sai de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então ele compara o reino dos céus a esse proprietário que sai de madrugada. Você já viu o patrão sair por aí à procura dos empregados? Ainda mais ele tendo um administrador. Ele não poderia ter falado na noite anterior, ó, amanhã cedo você levanta cedo, você vai até a praça e você vai contratar trabalhadores para trabalhar na minha vinha. Sabe quem é esse patrão? É Deus, é Jesus Cristo. Então, ele, na verdade, ele não está nem muito preocupado com a vinha. A gente observa que ele está preocupado com a necessidade dos trabalhadores. Porque eles estavam na praça esperando que alguém passasse e os contratasse para trabalhar. Eu não sei se você já viu, eu trabalhei muitos anos ali no centro da cidade. Tem uma rua chamada Braulio Gomes, que fica na lateral da Biblioteca Mário de Andrade. E tem o Largo do Paissandu. No Largo do Paissandu, você vai encontrar sempre um grupo de homens ali perto da igreja da Mãe Preta. Uma igreja amarela que tem no Largo do Paissandu. Um grupo de homens. Sabe o que são aqueles homens? São músicos que estão esperando para eles serem contratados por pessoas para eles trabalharem com bandas, né, com cantores, com formatura. Se você for lá, depois que acabar a pandemia, você vai encontrar um grupo de pessoas. Então são trabalhadores que estão na praça esperando ser contratados. E lá na rua Braulio Gomes, perto da biblioteca, você vai encontrar também um grupo de homens lá. São garçons que estão esperando também para serem contratados. Então são dois pontos que eu lembro, na época que eu trabalhei no centro, que ficava um grupo de pessoas e as pessoas estavam esperando ser contratadas. E aqui a mesma coisa. Esses homens estavam na praça esperando que alguém, os administradores, né, os servos, né, os mordomos, viessem às praças para contratá-los para que eles fossem trabalhar. E nessa parábola, quem vai é o próprio dono da vinha. Ele tem um administrador, mas ele não manda o administrador. Ele vai pessoalmente para ele poder contratar esses trabalhadores. Porque, como eu falei para vocês, Deus não está preocupado com mérito. Deus está preocupado com a necessidade. Então ele pega e ele vai pessoalmente chamar os trabalhadores. E aí depois ele vai e procura alguns que estavam ociosos. Depois ele vai e procura os outros que estão ociosos. E já no final da tarde ele fala assim: por que vocês estão aqui até agora? Ele perguntou no versículo 6. Vocês estão ociosos o dia inteiro? E eles respondem: ninguém contratou a gente. Foi, então vai lá trabalhar na minha casa. Então a preocupação dele não era o dinheiro, não era a vinha, eram aquelas pessoas que tinham uma necessidade. Porque Deus está preocupado com a minha e com a tua necessidade. Olha só o que está escrito aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Tem de vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, e ele assumiu a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse Cristo, que é Deus, que está no céu, estava no céu, ele se desfaz da glória dele e vem até a praça, o mundo, para chamar trabalhadores, para chamar pessoas que irão trabalhar na vinha dele. Ele poderia ter mandado os anjos, ele poderia ter mandado outras pessoas, mas ele veio pessoalmente na praça buscar aqueles a quem ele queria abençoar, buscar aqueles que estavam miseráveis e necessitados, famintos, esperando um denário para poder sustentar as próprias famílias. E é esse Deus amoroso e bondoso que vai à praça resgatar aqueles que estão precisando trabalhar. Porque mostra aqui a bondade desse patrão. Porque, embora tinha parecido injusta, né, no versículo 11 e 12, aos olhos daqueles que chegaram primeiro, esse patrão era um patrão bondoso. É um patrão que estava
preocupado com as pessoas. Então, qual que é a resposta do patrão diante dessa afronta, diante dessa acusação que esses trabalhadores, à primeira hora, fazem com esse senhor, com esse patrão? Versículo 13 a 15. Respondendo ele, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Então por que você está reclamando? Não foi isso que nós combinamos? 1 denário? Não foi isso que eu te paguei? Não estou sendo injusto com você, não. Por que está reclamando? Toma o que é teu e vai embora. Eu quero dar a quem veio por último o tanto que eu dei a ti. A gente reclama do quê? Ah, mas eu estou tanto tempo servindo a Deus, estou tanto tempo fazendo as coisas de Deus. E reclamando do quê? Jesus está falando isso. Qual foi a pergunta de Pedro? Senhor, nós deixamos tudo. O que a gente vai receber? Pedro, está reclamando do quê, Pedro? Do que você está reclamando, Pedro? Eu dou o que eu quiser para quem eu quiser dar. E não estou sendo injusto. Eu não chamei vocês para me seguir? Não falei que vocês teriam coisas mais? Ele fala aqui, né? Vocês vão ter... Quem deixou mãe, irmão, pai, né? No versículo 29 do capítulo 19. Campo, por minha causa, receberá 10 vezes mais, 100 vezes mais, perdão, e herdará a vida eterna. Então, não é esse o salário que eu prometi para vocês? 100 vezes mais é a vida eterna? E você está reclamando do quê, Pedro? Se eu quiser pagar para aqueles que vão chegar depois, o mesmo que eu vou pagar para vocês. Do que você está pedindo? O que você está reclamando? Interessante isso, né? A forma que Jesus está falando. Então, nós não podemos ser impulsionados pela questão meritória, porque o Senhor ele vai nos dar segundo as nossas necessidades. Ele vai suprir segundo as nossas necessidades. Lembra do Salmo 27? Deleita-te ou agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor vai suprir aquilo que você precisa. E o Senhor vai te dar aquilo que você precisa. Então o Pedro ele não conseguiu entender essas coisas. Pedro ele não conseguiu compreender o ensinamento do Senhor. Ele já tinha falado no versículo 30. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E ele repete aqui no 30 do 19 e 30, né? Ele repete aqui no 20 e 16. Assim os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então ele está falando essa parábola dos trabalhadores da vinha por causa desse questionamento do Pedro. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Qual vai ser a nossa recompensa? Então, Jesus está falando, Pedro, você não está entendendo nada. Você está trabalhando por causa de recompensa. Você está trabalhando para receber alguma coisa de mim. Eu quero é suprir as necessidades de vocês. Lembra quando ele enviou? Falou, ó, não leva 2 sacolas, não leva 2 túnicas, não leva nada, eu vou suprir a necessidade de vocês. O trabalhador é digno do seu salário. E a gente tem visto Deus suprindo a necessidade do povo dele, de cada um. Cada um de nós estamos sendo supridos pelo nosso Senhor, em cada área da nossa vida. E a gente não tem que ficar indignado, a gente não tem que ficar lamuriando, pensando que Deus é injusto, como esses homens pensaram que ele estava sendo injusto. E a resposta é bem interessante, versículo 15. Eu faço com o que é meu o que eu quero fazer. Eu faço o que é meu o que eu quero fazer. Agora, eu sou bom, e porque eu sou bom e generoso, você está me olhando como uma pessoa má? Você está tendo inveja? Você é invejoso. Você é invejoso. Então, às vezes, a gente é invejoso, sim. Quando a gente vê Deus abençoando alguém, acha que a gente tem mais mérito e deveria receber mais, nós estamos sendo invejosos. Deus ele está falando aqui, ó, Jesus está falando aqui, ó. Não é permitido, versículo 15, não é permitido eu fazer o que eu quero com o que é meu? Deus não pode fazer o que ele quer com o que é dele? Você não pode fazer o que você quer com o que é seu? Deixa Deus fazer o que ele quer. Ou os teus olhos são maus, porque eu sou generoso? Né? Então, Deus ele chama a atenção. Jesus chama a atenção de Pedro nesse sentido. Ele faz o que ele quer. Então, não é a importância que um tem sobre os outros,
Ah, esse chegou primeiro, esse chegou por isso. Não existe essa importância no reino. Deus vai sempre olhar a necessidade. Não é a qualidade de serviço. Ah, esse trabalhou o dia inteiro. Olha o que ele fala aqui, ó. Nós trabalhamos o dia inteiro. Nós suportamos a fadiga e o calor intenso. E daí? Vai receber um denário também, igual os outros que trabalharam 1 hora, e 5 horas da tarde já não tem nem mais quase sol, né? O sol já está indo embora, está fresquinho, está gostoso de trabalhar. E daí? Deus ele faz o que ele quiser. Então não é recompensa, é graça, meu irmão. É graça, Deus dá gratuitamente. Lembra que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, versículo 9? Não vem por obras, para que vocês não se gloriem. Então não é por obra, é pela graça. Deus ele dá para quem ele quiser, da forma que ele quiser. E Pedro mesmo provou dessa graça. Vocês vão lembrar que ele falou para Jesus que jamais abandonaria o Senhor. E na hora que ele foi apertado, na hora que ele foi sufocado, o que ele fez? Ele negou o Senhor. Ele abandonou o Senhor. E somente João e algumas mulheres permaneceram ali perto da cruz. E os outros discípulos fugiram todos. Então, se ele fosse recompensar pelos méritos, porque havia feito, Pedro tinha que ser condenado, tinha que sofrer por ter abandonado o Senhor. Mas ele não dá pelo mérito, ele dá pela necessidade. E Pedro, após a ressurreição do Senhor, estava triste, estava abatido, porque ele se sentia mal por ter traído o Senhor. E olha só no capítulo, em João, no capítulo 21, a partir do versículo 15. Então, Jesus ressuscitou, e eles estão ali no mar da Galileia pescando, e Jesus se aproxima do lago, chama os apóstolos, eles estão ali a 100 metros mais ou menos da borda do lago. Pedro volta, os discípulos voltam, eles arrastam a rede, uma grande quantidade de peixe, já tem ali lenha, tem peixe, tudo preparado ali, eles comem. Aí diz assim, depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esse? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuida dos meus cordeiros. Talvez naquele dia, ali de manhã, quando eles tinham pescado, Pedro olhou e falou: mano, eu traí o cara, eu neguei o cara e agora ele está aí. Meu, vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim. Só que esse homem amoroso, ele dá o que ele quer para quem ele quiser, da forma que ele quiser, e ninguém pode contestar. E ele começa: Pedro, filho de João, você me ama? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Pastoreia as minhas ovelhas. E a terceira vez ele perguntou: Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu, se entristeceu, porque ele perguntou pela terceira vez e disse: Tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Cuida das minhas ovelhas. Não é por mérito, é por necessidade. Jesus olhou que Pedro tinha uma necessidade. Ele estava triste, estava abatido, estava amargurado, estava arrependido do que ele havia feito. E Jesus vai e restaura Pedro. E entrega para ele coisas maiores. Coisas maiores. Porque ele dá, conforme ele falou aqui, eu dou o que eu quero para quem eu quero. Né? Versículo 15. Eu dou para quem eu quero o que eu quero. E isso não importa. Ninguém tem nada a ver com isso. Vamos entrar na parte final. Algumas aplicações práticas para a nossa vida. Lembrando sempre, irmão, primeira coisa, que nós éramos imprestáveis. Eu e você estávamos como esses trabalhadores, ociosos, sem ter o que fazer. Estávamos na praça, abandonados, mortos dos nossos pecados e dos nossos delitos. E o Senhor foi até a praça onde nós estávamos e falou para nós: Você quer trabalhar na minha vinha? E nós aceitamos. Aceitamos o chamado. Então nós teremos sim uma recompensa. Mas ele vai dar a recompensa, como ele diz aqui para Pedro, é na regeneração. Quando ele voltar, teremos uma recompensa maravilhosa. E enquanto isso, não
Pensemos que o Senhor é injusto, como esses aqui ficaram com inveja dos últimos. Os primeiros tiveram inveja dos últimos, porque receberam a mesma coisa. Vai fazendo o que Deus manda você fazer, vai trabalhando conforme Deus quer que você trabalhe, e o Senhor vai abençoar a tua vida. Segunda coisa, muitas vezes nós somos injustos com Deus. Nós pensamos que os outros têm menos mérito do que a gente. Nós pensamos que os outros têm menos direito do que a gente. Nós pensamos que nós temos mais direito do que os outros, porque os outros são menos dignos do que a gente. E quando a gente pensa assim, a gente está fazendo um juízo de valor errado. E a última coisa que eu vou falar com vocês: nós devemos entender o nosso lugar. Nós devemos entender que somos os trabalhadores da vinha, que somos servos, e que o Senhor, o dono da vinha, ele faz o que ele quiser com as coisas que ele tem. Deus, ele não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para mim e não deve nada para você. Quando ele nos chamou, ele estabeleceu um preço, um denário, e é isso que ele vai nos dar. Não adianta você achar que você trabalhou demais, tem direito a 2 ou 3 ou 4. Não foi um que ele contratou? Você vai receber aquilo que ele vai te dar. E a recompensa dele, ele dá para quem ele quiser e da forma que ele quiser. Ah, mas eu tenho me esforçado tanto. Aquela síndrome da gata borralheira, né? Ah, eu tenho trabalhado demais. Será que ninguém me reconhece? Deus dá a recompensa dele para quem ele quiser. Ah, mas eu estou tanto tempo aqui, ainda não sou diácono, não sou presbítero, não sou pastor, ninguém me reconhece. Deus dá a quem ele quiser. Eu, como pastor, amados, às vezes dentro da própria igreja, eu vejo pessoas que têm potencial. E eu oro a Deus. E muitas vezes Deus falou: não. Mas pai, eu posso dar isso para essa pessoa? Não. E eu já fui surpreendido de Deus falar não, e 2, 3 meses depois acontecer coisas que eu não imaginava que iria acontecer. Nunca imaginei que iria acontecer. Porque ele dá para quem ele quiser. Porque ele sabe a necessidade de cada um. Então, nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que somos, por aquilo que temos. Nós estamos terminando aqui a última parábola dessa série de parábolas, né? Sexta-feira, sextou, vamos ficar em casa, né? Não pode fazer nada. E semana que vem a gente vai fazer uma nova programação do que a gente vai estar fazendo. Talvez eu diminua um pouco a frequência, porque eu vou falar para vocês, não foi fácil, não foi fácil. Valeu a pena, foi bem legal, mas toma muito tempo e eu estou lá com a obra na igreja e eu também tenho que focar nas coisas que estão acontecendo lá. Então, ontem, por exemplo, eu fiz uma live lá com o pessoal do Brasil para Cristo. O meu amigo Martins estava aqui, obrigado, ele estava aí de manhã na live também. Ele deve ter saído para trabalhar, veio aqui mexendo no computador, estava tudo travado e eu não conseguia mais entrar na página da igreja, fui bloqueado pelo Facebook, e, sabe, atormentando a sua, atormentando a Paloma para me ajudar, o Martins e tudo, uma loucura. Eu fui terminar quase meia-noite essa meditação, acordei hoje cedinho, já vim aqui para fazer o fechamento, para poder estar transmitindo para vocês mais algumas coisas, mais alguma coisa que eu queria acrescentar. Então, dá muito trabalho, mas é para vocês, eu fiz com carinho. E aí a semana que vem eu vou fazer um pouquinho mais leve, menos tempo, talvez com uma frequência um pouquinho maior, mas a gente vai continuar junto trabalhando essas coisas, tá bom? Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero glorificar o Teu nome, te agradecer por essa jornada, por essas semanas que nós estivemos meditando nas parábolas do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Eu sei que aprendemos coisas grandes, aprendemos coisas profundas, como nós aprendemos nesta manhã. Pedro queria receber recompensas por ter dado, por ter deixado, abandonado aquilo que ele achava de importante.
Mas o que eu posso cobrar do Senhor? O que eu posso pedir do Senhor? Como diz o salmista Davi, eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou agradecer ao Senhor porque me salvou. Porque eu estava ocioso, abandonado, vadio, vagabundo sentado na praça. E o Senhor veio e me chamou. O Senhor veio e me colocou para trabalhar na tua vinha. E o salário que o Senhor me contratou, Senhor, eu não sou nem digno de receber. Eu não sou nem digno de receber aquilo que o Senhor tem me dado, não por recompensa, mas porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Eu entendo que é por causa da tua bondade. Eu entendo que é por causa da tua misericórdia. E eu quero nessa manhã louvar a tua graça, a tua bondade, teu amor, a tua misericórdia, Pai. Porque nós não éramos dignos de nada. Não somos dignos de nada. É o teu amor que nos cobre. Foi o Senhor, como diz no Salmo 91, que nos colocou debaixo da tua sombra, ó Pai. Para nos proteger, para nos guardar, para nos tratar de uma forma tão maravilhosa como o Senhor tem nos tratado. Quero te agradecer pela vida de cada irmão, ó Pai. Por esse tempo tão precioso que nós meditamos nas parábolas do teu Filho, ó Pai. Que a partir da semana que vem o Senhor nos dê uma nova direção para que eu possa estar junto com esses meus irmãos, ó Pai. Eu louvo a Deus por aqueles que acompanharam todas elas, com frequência, pela fidelidade de cada um deles. Que o Senhor, ó Pai, os recompense, não por méritos, mas por necessidade. E também quero pedir que o Senhor abençoe aqueles que chegaram também por último, que assistiram que assistiram meia hora, 10 minutos. Que você também pague a eles, ó Pai, o que eles precisam, o que eles merecem, o que eles necessitam. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, que eles possam, meu Deus, continuar nos ajudando nesse momento da reforma do salão. E nós possamos entrar nessa próxima semana e avançar, meu Deus, para que as coisas comecem a chegar no fim, ó Pai. Abençoa, meu Deus, o devocional de amanhã, será dirigido pelo pastor Souza. Abençoa, meu Deus, o culto da ceia que nós teremos no domingo, ó Pai. Cada família possa, junto, ó Pai, participar desse momento tão especial, ó Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmão, obrigado de coração. Você que acompanhou, né, esse trabalho. Teve irmãos, né, que a gente observou que esteve com a gente todos os dias. Outros nem todos os dias. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Me ajuda, orem por mim, para que Deus possa me usar e me abençoar cada vez mais. Para que eu sempre fique uma pessoa humilde, uma pessoa simples, para que nada venha crescer, venha subir a minha cabeça, nenhum tipo de soberba, nenhum tipo de ego. Quero agradecer a cada irmão, a cada amigo que não são da igreja, alguns que também acompanharam todos ou quase todos os devocionais das parábolas do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Que o Senhor restitua todo esse carinho, toda essa atenção que você depositou na minha vida, reconhecendo esse trabalho. O nosso trabalho para Deus não é vão. Então eu desejo para você toda sorte de bênção. E que você tenha um domingo abençoado. Você que é mãe, você que é avó, que Deus te abençoe poderosamente. E nós que somos filhos, não esquecemos das nossas mães. Que nós possamos protegê-las, né? Porque muitas vezes elas são sensíveis, já estão com uma idade mais avançada e estão num grupo de risco, que a gente não precisa de ir até lá, mas mande uma mensagem, faça um vídeo, agradeça, né? Faça alguma coisa aqui, manda um presente, depois na hora de chegar ela manda ela passar um álcool, esterilizar tudo direitinho. Logo tudo isso passa. E aí, daqui a pouco a gente está todo mundo junto aí, se abraçando, feliz novamente. A humanidade não vai mudar, tá, gente? Porque o homem é mau, mas a gente pode fazer a nossa parte. Então eu quero agradecer a cada um de vocês. Um beijo no coração, um excelente final de semana. Domingo a gente vai estar junto novamente. E segunda-feira, no domingo eu já anuncio como é que vai ser
o projeto da próxima semana. Vai ser um pouquinho mais leve. Porque eu vou falar para vocês, foi uma jornada complicada, mas tudo para a honra e glória de Deus. Eu comecei na primeira turma, né? Na turma das 6 horas da manhã. Mas glória a Deus. O Senhor já me deu a minha paga. O Senhor já supriu as minhas necessidades. Porque Ele é um Deus bondoso. E a gente não faz isso para receber mérito. A gente faz isso por amor e por carinho. Então, obrigado de coração. Deus abençoe. Fica na paz. Aleluia. Glória a Deus. Todo dia as provações me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Mas eu escolho Deus.